Com certeza. Então, muito boa noite a todos. Aqui é a Sandra Amaral, na Associação Cristã Caminhos da Verdade. Essa live ocorre todas as quintas às 18h15 e antes disso nós temos a conversa terapêutica. Venham participar, nós acolhemos aqui todos os tipos de vício: álcool, drogas, fumo, jogos, dependência emocional, compulsão por comer. Todas as dependências, elas se baseiam nos mesmos enfrentamentos dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Então, essa é a nossa estratégia. Sejam bem-vindos e se você gostar, mande esse vídeo para quem você acha que pode ser ajudado, tá bom? Então, hoje, eu fiquei de falar de um filme, de fazer uma reflexão com vocês, boa noite, sobre o filme O Voo, de Denzel Washington. É um ator bacana, mas um pouco desconhecido. Por que eu vou falar desse filme O Voo? Porque esse filme trata do alcoolismo. Então eu vou contar um pouco, vou tentar resumir o que aconteceu no filme e depois a gente vai fazer umas reflexões de até que ponto isso pode servir para as nossas dificuldades, as nossas dependências, os nossos vícios. Às vezes o nosso vício não é um vício químico, às vezes é um vício emocional, um vício psíquico, de ficar dando trela para pensamentos que não servem. Então sempre vai servir para a gente a estratégia que uma pessoa que era alcoolizada e drogada conseguiu vencer. Se essa pessoa conseguiu vencer, imagine nós com os nossos vícios menores, se não vamos conseguir vencer também. Então é muito encorajamento para a gente. Então nesse filme, O Voo, de Denzel Washington, o Wisp, é o ator principal, ele é um piloto de avião alcoólatra e viciado em cocaína. Aí a gente já começa a ver como o piloto de avião viciado é. Se a gente for pesquisar, a gente vai ficar bobo de ver como tem gente dessa classe profissional com vícios. E o filme chama atenção para isso. Ele, por causa das bebedeiras e da droga, ele se separou da esposa, do filho, e ele tem uma relação conflituosa com os dois, porque ele já mentiu muito, já aprontou muito, então a relação é muito conflituosa. E nesses voos que ele faz, normalmente com a mesma equipe de bordo, ele se envolve com uma das aeromoças e começa a namorar com essa aeromoça. E aí, eles têm, uma outra coisa que o filme mostra, é o horário apertado. Eles voam de um estado para o outro, de um estado, dorme 6 horas, já começa de novo. Demora para vir uma folga. Então, eles têm muito estresse nesse sentido também. Então, ele estava numa escala, super apertada de voos, e ele foi para o hotel com a namorada dele, a aeromoça. Eles tiveram uma noitada ali, com muita bebida, muita droga, e eles acordam cedinho para ir para o próximo voo. Só que ele não tinha se recuperado da bebedeira dele. Ele ainda estava totalmente fora de si e tinha que estar muito cedo lá pilotando a aeronave. O que ele faz? Cheira uma carreira de cocaína. E ele vai fazendo isso ao longo do filme todo. O filme todo, quando ele está muito letárgico, ele usa cocaína. Quando a cocaína vai passando o efeito, até esperar a próxima dose, ele bebe álcool. Então é um funcionamento completamente louco e adoentado, né? Então, ele vai para a aeronave cheirando vodka e drogado de cocaína. A ponto dos colegas, a aeromoça, o outro piloto, eles sentem o cheiro da vodka, ele está de óculos escuros, todo mundo percebe que ele está drogado e um olha para o outro, porque eles estavam acostumados a ver ele pilotar a aeronave dessa forma. Eu fui checar com uma paciente, uma amiga, que é piloto de avião,
E eu falei, como é que é essa coisa da checagem? Não se faz uma checagem para ver o doping, que nem como é feito com os atletas? Ela falou, é muito esporádico. De vez em quando ele pode dar o azar de ser pego, mas é raro, percebe? Então ele já conta que não é um doping se ele não vai ter uma fiscalização. Então olha como a fiscalização é importante. E o filme está mostrando que não há. Então é tudo consciência que vem pra gente, né? E aí, ao levantar voo, eles passam por uma turbulência horrível e a gente não fica sabendo. Quer dizer, o filme dá a entender que é um pouco de falha do avião, porque eles tentam usar comandos que não respondem, ou se ele está meio alterado de consciência, ele não sabe direito, mas ele tinha o piloto, o copiloto estava bem, e o copiloto também tentava ligar lá os equipamentos e não dava muito certo. Então a gente fica um pouco na dúvida se é defeito de fabricação do avião, se é falta de manutenção da companhia, ou se é a imperícia do piloto alterado de consciência. A gente fica num misto de entender o que está acontecendo. Mas o fato é que após levantar voo, a aeronave passa por uma turbulência horrível que parece que ela vai cair, mas ele consegue colocar a aeronave no prumo. Quer dizer, a gente observa que ele tem uma competência muito acima da média. E essas pessoas que bebem e que usam, normalmente são muito inteligentes mesmo. E eles contam com isso, eles acabam com a vida deles, acabam com a vida de todo mundo, mas eles têm uma capacidade de lidar bem com certas situações, né? Então ele consegue, com todas essas dificuldades, colocar a aeronave no prumo, e nos 40 minutos que a aeronave está voando bem, ele toma 2 vodkas com suco de laranja e depois eu acho que ele ainda cheira lá. O fato é que assim, vocês lembram de uma época que podia fumar dentro do restaurante, dentro de tudo quanto é lugar e depois foi proibido? Olha como a sociedade tolera o álcool. Para que você vai ter álcool dentro de um avião? Ah, para o passageiro que beba antes ou que beba depois. Mas por que você tem que beber naquelas 2, 3 horas, às vezes 8? Não dá para ficar sem beber, gente. Então olha como a sociedade é altamente tolerante com uma coisa abominável. Então ele toma lá as coisas dele e o que acontece? E ele dorme, ele passa 40 minutos dormindo, o copiloto lá pilotando a aeronave. Quando a aeronave começa a descer, o piloto começa a fazer o procedimento de descida e ele começa a perceber que ele está perdendo o controle, que o comando não responde. E aí no meio daquela turbulência ele acorda e ele começa a dar comando, faz isso, faz aquilo e nada, e a aeronave não responde. E eles começam, então o avião começa a cair, tudo começa a voar pelos ares, e ele tem uma atitude inusitada, que depois eu fui checar também com essa minha amiga. Isso é verdade? Isso acontece? Ela falou, isso está na literatura dos pilotos, a gente nunca viu ninguém fazer isso. Que na guerra talvez eles fizeram isso. Ele, como ele viu que a aeronave ia cair de bico, ele inverte, ele deixa o avião de ponta cabeça. Aí, com isso, o avião consegue, ele vai caindo aos poucos, ele vai caindo planando, né? Até chegar uma hora que ele cai num campo e vai arrastando, e ele não explode. Então, impressionantemente, de 102 passageiros a bordo, morrem apenas 2 passageiros e 2 aeromoças. Sobra ele, sobra o piloto, sobra mais uma aeromoça. E assim, é raro ter sobreviventes num voo de avião, né? É raríssimo. E ele consegue salvar. Então, ele tem uma perícia ali acima da média. E ele se fiava nisso, né? Então começa, depois disso, uma luta jurídica, que é a companhia aérea quer responsabilizar a empresa que fabricou o avião, dizendo que veio com defeito de fábrica. A fábrica
quer responsabilizar a companhia aérea, dizendo: vocês que não fizeram a manutenção que tinha que fazer, que isso é comum, né? Muitos acidentes ocorrem por falta de manutenção. Vocês que não fizeram a manutenção. E outra, esse piloto aí precisa fazer exame toxicológico nele. E obviamente, foi feito o exame, né? E em uma reunião, então, que vai o piloto, vai o advogado do piloto, tá todo mundo ali com os diretores da empresa para discutir as estratégias da defesa da companhia aérea. O advogado do piloto, que é um advogado pago pela empresa aérea, ele chega com o processo pronto. Isso é uma outra coisa que chama a nossa atenção para corrupção. Não dá para dizer que é corrupção, mas como as leis abrem brecha para que a justiça não seja feita, né? Então, o advogado fala assim: olha, fica tranquilo que o exame toxicológico que fizeram com você no hospital, porque aí todo mundo morre, mas ele desmaia e ele só vai acordar no hospital. Quando ele acorda no hospital, ele acorda cheio de fio e ele já tinha passado pelo exame toxicológico, que viu que ele tinha álcool e droga na corrente sanguínea em índices altíssimos. O advogado fala assim: fica tranquilo, eu já vi, eu já vou te defender dessa forma, eu vou alegar isso, eu vou alegar aquilo, e fui verificar no hospital que o equipamento que fez a aferição do seu exame toxicológico estava 5 dias fora do prazo de validade. Então imagina, você tem que trocar o teu pneu do carro ontem e você troca depois de amanhã, certo? Normal, né? Não, porque passou 5 dias do prazo, ele desvalidou o exame toxicológico. Você vê como a lei é perversa, né? Tudo bem, tá fora do prazo, dê uma penalidade, mas não desconsidere que ele realmente... Então... E o advogado foi falando de um jeito: não, para essa alegação eu vou falar isso, para essa alegação eu vou falar aquilo, que o diretor da companhia aérea, ele diz assim: olha, o diretor que deveria estar feliz do advogado defender o funcionário dele, ele diz assim: nossa, como é fácil inocentar um culpado, dá até vontade de cheirar 2 carreiras de cocaína e pilotar uma aeronave. Irônico. Ele foi altamente irônico, uma ironia proposital para chamar a atenção da injustiça dessa situação. Porque era funcionário dele, mas estava errado inocentá-lo, percebe? Bom, aí ocorrem ele mente o tempo todo. Enquanto, então, o filme... Ele é interessante porque ele mostra a capacidade de mentir de um doente alcoólico e de um drogadicto. Mas ele mente deslavadamente o tempo todo para poder continuar fazendo uso do que ele quer. Então, enquanto ocorrem as investigações, ele está sem trabalho, e ele está bebendo, e ele está usando, e está mentindo para todo mundo, para conseguir dinheiro com um, ludibriar o outro. E, num dado momento, todo mundo começa a desistir de querer ajudá-lo. Fala assim: a gente está ajudando ele, mas ele não quer se ajudar. Um amigo dele, da aviação, chega para ele e fala: a gente está desistindo de você. Ele fala assim: não, por favor, me ajuda. Deixa eu ficar 8 dias na sua casa. Porque se eu ficar na sua casa, eu não vou beber e nem usar. E ele deixa. E ele consegue ficar 8 dias na casa desse amigo, sem beber e sem fumar. Aí eles ficam felizes e falam assim: bom, o julgamento é amanhã. O que nós vamos fazer? A gente vai te pôr num quarto de hotel, a companhia vai pagar uma diária, vai ter um guarda na porta, você não vai poder sair do hotel, não vai ter frigobar e você vai dormir, a hora que você acordar a gente te cata e leva para o julgamento. Tá bom. Ele foi dormir, mas ironicamente... ele começa a ouvir um barulho de porta aberta, de porta batendo. Ele vai ver que o quarto que deixaram para ele era um quarto conjugado. Sabe esses quartos conjugados que tem porta para o outro quarto? E a porta estava aberta. E a hora que ele abre e entra no outro quarto, tinha um frigobar. E dentro do frigobar tinha tudo que ele queria.
Ele começa a beber compulsivamente, até cair, até se machucar, rachou a testa, vomitar. No dia seguinte, chegou o advogado e o amigo da aviação, prontos assim, de terno para pegar ele. O guarda tenta abrir a porta, não consegue, chama, não consegue, arrombam a porta, ele estava caído. Como que ele conseguiu bebida? Aí eles falaram, não acreditamos, a gente deu um quarto conjugado que tinha frigobar. Então olha a ironia do destino, né? E o que acontece? Nos momentos de crise que esse piloto tinha, sempre aparecia um amigo que vendia cocaína para ele. Então, naquele estado que ele estava jogado no chão, o amigo chega e faz ele cheirar umas carreiras lá de cocaína, ele fica alerta na hora. Eles levam ele para o banheiro, dão banho, trocam de roupa, põem band-aid aqui, lascam óculos escuros e manda ele para o julgamento, alcoolizado e drogado. Quando chega, então assim, isso vai mostrando também a irracionalidade do vício e a completa loucura da compulsão. Você percebe que é compulsivo, ele sabia que a vida, ele ia pegar perpétua. O que ele fez era para pegar prisão perpétua, ou pena de morte, eu não sei. Então ele sabia que a vida dele estava em risco, mas a doença é compulsiva, a doença tira a capacidade de você raciocinar. Ela tira você de dentro de você, sem contar os obsessores espirituais que entram ali, né? Então ele chega no julgamento, o advogado faz aquela defesa brilhante, mostra fotos dele pilotando, da aeronave como ficou, do que ele fez, sabe? Esse poder de convencimento dos advogados, né? E o advogado vai apresentando evidências, bem entre aspas, né? Mas ele vai apresentando evidências de que ele não estava alcoolizado. Inclusive, o exame toxicológico do hospital estava com... O equipamento estava vencido, não dá para confiar. Então ele foi convencendo a plateia de que não havia. Só que, num dado momento, eles falam, olha, tem só um problema lá no julgamento. A aeronave, ela entrou naquele looping antes do serviço de bordo. Então não deu tempo de servir ninguém. No entanto, tinham 2 garrafas de vodka vazias. Quem que tomou essas garrafas de vodka? E o advogado, com toda a habilidade, falou assim, é claro que não foi você, porque você fez um voo brilhante, você salvou 102 pessoas, só pode ter sido a aeromoça que morreu, que era a amante dele. Então, eles falam para ela, então, só pode ter sido ela, certo? Você concorda que só pode ter sido ela que bebeu essas 2 garrafas de vodka? E aí é a parte mais bela, é a parte belíssima desse filme. Ele para de falar, é um suspense, e ele não responde, ele demora tanto para responder, que a advogada pergunta de novo, o senhor concorda que só pode ter sido a aeromoça que morreu, que bebeu essas 2 garrafas de vodka? E ele não responde, e aquele suspense. Quando ela pergunta pela 3ª vez, ele diz assim, não, quem bebeu as 2 garrafas de vodka não foi a fulana de tal que morreu, fui eu. Eu estava bêbado e cheirado pilotando a nave. Inclusive, agora, eu também estou bêbado e cheirado neste julgamento. Eu estou cansado de mentir e eu preciso falar a verdade. Então, esse momento de nobreza dele foi o fundo do poço dele. Porque ele não aguentava mais. A hora que ele viu que para ele ser inocentado, toda a culpa ia ter que recair para a namorada que não tinha bebido tudo que ele bebeu, mas ela estava morta e não podia se defender, ele tem um ato de nobreza e ele fala toda a verdade, porque
essa mentira ia destruir ele moralmente mais do que ele já estava destruído. Então ele teve essa nobreza de caráter, né? E num dado momento, há aquele rebuliço e depois mostra ele com a pena. Milagrosamente ele pega, era para pegar perpétua. Ele pega apenas 5 anos de detenção, e isso se deveu ao fato dele conseguiu salvar 102 pessoas, que foi realmente um feito, né? Nesses 5 anos ele está lá na prisão. O filho, que ele tinha uma relação péssima com o filho, vai visitá-lo porque precisava fazer uma entrevista da escola com o pai que era famoso. No caso, o pai dele era famoso de um jeito ruim, mas enfim. E ele vai lá e fala: ai pai, vim te visitar. Eles se abraçam, liga lá o gravador, tal. E o filho pergunta: posso começar a entrevista? Pode. Ele pergunta: quem é você? Por que você gosta de fumar? Por que você bebe? Não sei. Nunca pensei nisso. Não tem uma resposta. Quem sou eu? Se alguém perguntar para você: quem é você? O que você vai responder? Ah, eu sou mecânico. Ah, eu sou auxiliar de escritório. Ah, eu sou mãe. Ah, eu sou esposa. Ah, eu sou pai de família. Tá. Você está falando dos seus papéis sociais. Quem é você? Que Deus botou você nesse corpo com uma alma dentro, tendo vivido várias outras vidas, para uma missão. Para você saber quem você é, para onde você está indo e o que você espera e quer alcançar. E a gente, por um acaso, sabe responder essas coisas? O filme acaba assim. O pai olha para o filho e fala assim: boa pergunta. Eu não sei. Não dou conta de responder isso hoje. A gente não dá mesmo. A gente não dá mesmo conta. Essa é uma pergunta que a gente só vai conseguir responder ao longo dos dias, dos meses, quiçá dos anos. Se questionando, se perguntando, se confrontando. Hoje eu agi assim, nossa, mas esse jeito de agir é velho. É sempre desse jeito e eu consigo sempre a mesma resposta. Aí a gente encontrou hoje uma pessoa que conseguiu agir diferente. Não, eu não agi, agora eu faço de outra forma. É difícil? Opa, põe dificuldade nisso. Mas vale a pena. Porque a gente transita para uma outra forma de ser. A gente transita para outras realidades que a gente nunca nem se deu ao luxo de viver, que a gente nem sabia que existia a possibilidade de agir e fazer de um jeito diferente, porque a gente achava que aquele jeito antigo era o único, que não tinha outro, que não tinha saída para o nosso problema. E a gente começa a se dar conta que existem para cada um problema que nós vivemos, Deus tem 1000 soluções. Não tem uma, nem duas, ele tem 1000 soluções. E que ele vai apresentando pra gente, mas ele apresenta de um jeito tão simples, tão humilde, que a gente fala: não é possível que esse livro seja uma resposta de Deus. Não é possível que essa amizade seja uma resposta de Deus. Não é possível que esse encontro na CCV às 5:30 seja uma resposta de Deus. Meu problema é tão sério, é tão complicado. Deus quer me responder com uma coisica assim? Não é possível. E aí ele testa a nossa arrogância, a nossa prepotência. Ele nos convida a termos um olhar mais simples, mais humilde, de acreditar mais nas coisas que nos chegam, de agradecer por essas coisas e de ouvir destas coisas pequenas as soluções simples que elas têm para nos oferecer, embora muitas vezes a gente sequer considere levá-las a sério quando nós a ouvimos. Então, quem somos nós? O quanto mais sincero,
nós pudermos ser nesta resposta, mais distante estaremos dos vícios, mais distante estaremos dos conflitos e mais próximos estaremos da nossa força, da nossa verdade e da nossa missão reencarnatória. Porque existem missões reencarnatórias que são óbvias. Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, que fez um lar para acolher não sei quantas mil crianças. São missões reencarnatórias óbvias. Mas nem sempre a gente tem uma missão reencarnatória óbvia. Às vezes a nossa missão reencarnatória é superar um vício. É sair de um comportamento viciante dentro de um núcleo familiar que não deixa a gente crescer. É aceitar as pessoas da família que destrambelharam. É reconhecer que eu tenho força para vencer um vício. Às vezes a nossa missão é só com a gente mesmo. Às vezes, se você não tem filhos, se você não tem marido, a tua missão reencarnatória é com você mesmo. É para você superar aquele defeito de caráter que você já reconheceu que tem, mas que ainda não está dando conta de ultrapassar. Então vamos passar esta semana pensando: quem somos nós? A que viemos? O que é que estamos fazendo aqui? E aonde a gente quer chegar? E com quem que a gente quer chegar? Que tipo de companhia a gente quer ter para chegar aonde a gente quer chegar? Os amigos do bar? Os amigos do centro espírita? Quem que a gente quer ter para fazer parte da nossa vida? E a gente chegar lá na frente e falar: olha, dei o meu melhor, seja o que for, dei o meu melhor. Será que se a gente morrer hoje a gente pode dizer que deu o nosso melhor? É essa reflexão que eu queria convidar todos nós, inclusive eu mesma, que já venho fazendo desde a hora que eu preparei essa palestra. Eu não paro de pensar em outra coisa. Que possamos fazer essa reflexão tão importante. Vamos fazendo então a nossa oração de encerramento. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade do trabalho e do encontro. Agradecemos a oportunidade do aprendizado. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a respondermos a pergunta de quem somos nós. Porque Tu nos criastes simples e ignorantes, não no sentido da brutalidade, mas no sentido do não saber. E nós, em nossas vidas, aproveitamos mais ou menos as oportunidades que nos destes. Mas estamos chegando a um ponto, Senhor, que como esse piloto de avião que não aguentava mais mentir, nós também, Senhor, não aguentamos mais mentir para nós mesmos. E queremos, afinal de contas, sairmos daqui hoje com a resposta de quem somos nós, o que estamos buscando e para onde estamos indo. E que nesta resposta, Senhor, tenha a luz, a bênção e a presença da Tua divindade nos orientando, encaminhando e abençoando para toda boa obra na Tua presença. Essas coisas te pedimos e agradecemos, no nome poderoso e santo de Jesus. Que assim seja. Amém.